para mais uma aula de grego, do Grego Koiné, e hoje temos uma grande novidade para todos vocês, nossos alunos aqui da IBNU. Hoje, como eu estarei ocupado com uma outra live que vai acontecer daqui a pouco, às 19h30, do Ministério Integre, então eu trouxe aqui um aluno meu e da Suzy, um aluno que se destacou e ficou pedindo para estar aqui conosco, para nos substituir. Então, nós temos a presença do Saião com a gente hoje aqui para contribuir com a nossa live, vai nos ajudar aí, tanto falando um pouco sobre a parte linguística, como também vai responder perguntas aí que vocês tiverem, tá? Então, hoje a Suzy vai coordenar a parte da gramática, que vai passar com vocês, e logo depois teremos também o Saião. Então, vou passar a palavra aqui agora para a Suzy. Suzy vai dar a continuidade. Boa noite a todos. Vamos Sim, lá. sim. Sim. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de grego. E nosso convidado, na verdade, super especial, né? O nosso professor Saião, ele vai dar o seu boa noite, e depois ele volta aí para falar com vocês. Muito boa noite, Efcharistópoli. Muito obrigado no grego moderno aí para o Dilean e para a Suzy. Uma alegria aí. Então, calispera, boa tarde para todo mundo. E daqui a pouco a gente retorna aqui, logo depois da aula aí de gramática, né, para falarmos sobre alguns aspectos importantes e termos perguntas e respostas. Muito obrigado, até daqui a pouco. Bom, então é isso aí. Nós vamos começar com a nossa aula, né? Estou vendo aqui o pessoal está bem animado, já tem pergunta. Mas vamos guardar aí um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com as perguntas, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nossa parte gramatical. Eu vou compartilhar aqui com vocês o PPT. E a gente vai dar uma continuidade. Nós falamos sobre os substantivos, não é? Começamos a falar sobre os casos desses substantivos e dos adjetivos que nós vamos ver para frente, e começamos com a segunda declinação. Lembrem-se, né, só para a gente poder lembrar, a segunda declinação eram aqueles substantivos que terminavam com O, né, com ômicron. Eles podiam ser seguidos ou não de ni, né, então ou ele termina em O, né, os, porque o sigma, né, que é o S, a gente não conta assim como terminação, tá? Então, por isso que é terminado com O, e aí entra, por exemplo, logos, né? E seguido ou não de ni, né? Que é ergon, por exemplo. E aí a gente tinha esse padrão aqui para os substantivos masculinos, tinha para o feminino, e tinha para o neutro, que nós trabalhamos com ergon, né? Só para relembrar aqui, para dar uma olhadinha, só para dar uma olhadinha aqui, vamos relembrar. Nominativo, lembram-se, era aquele caso que trabalha a questão do sujeito na frase. Então, quando a gente está falando do sujeito ou do predicativo do sujeito, ele é nominativo. E aí a gente lembra aqui do ho logos. Então, ho era o artigo do nominativo e essa era a terminação da segunda declinação, né? Genitivo, que é aquele que falava de alguém, né? Então, no caso aqui, da palavra, né? Então, a gente fazia assim, ó, a terminação era u. Então, ficava tu, logo, né? Então, tu, logo é da palavra. E aí o dativo, a marca do dativo era o iota. No singular, o iota vinha embaixo, que a gente chama de subscrito. E aqui, no plural, ele vem do lado. Então, fica no dativo, to, logo, tá? A palavra, para a palavra, ou na palavra também, para a palavra, tá? Tudo isso é possível. E no acusativo, ficava ton logon. Aí é a palavra, mas é o objeto
direto. O dativo era objeto indireto e o acusativo é objeto direto. E aí tem o vocativo, que é ó palavra, ó, né? Então, log, ok? E aqui vocês têm o plural. Então, só para relembrar, e hoje a gente vai então falar da primeira declinação. Como é que é isso? A primeira declinação é como se fosse assim, a gente no português não tem o verbo, e aí no verbo a gente tem primeira conjugação, aquele que termina em ar, né? Segunda conjugação, aquele que termina em er, né? Então a mesma coisa, só que aqui não é para verbo, a gente está falando de substantivo, tá? Então é a mudança que ocorre no substantivo, terminados em que tipo, né? Então a gente vai falar. A segunda declinação era em o, né? Terminado em o ou on. E agora a gente vai falar da primeira declinação. Mas só para a gente relembrar da questão aí do gênero e número, né? O gênero, principalmente, do grego, como é que a gente sabe, né? Todo mundo pergunta aí, e agora? Como é que tem uma regra? Existe uma regra geral, mas tem exceção. Então, como a gente não é conhecedor profundo da língua, a gente vai pelo artigo. Quando a gente procura num vocabulário, num dicionário, num léxico, a gente sempre vai encontrar ali, do lado do substantivo, o artigo. E é esse artigo que vai mostrar para a gente qual é o gênero dessa palavra, tá bom? Então vamos lá. Por exemplo, Messias. Então, Messias aparece com o ró do lado. Então, é masculino. Ró era o artigo do masculino. Então, ró Messias é o masculino que significa Messias, ungido, tá ok? E oikia, né? Aqui ele vem com re, né? Então, quando ele vem com re, ele é feminino. O que ele significa? Tem dois, tá? Tem o oikos, que pode ser casa também, lar, família, mas é masculino, oikos, tá? E aqui é oikia, é feminino, re, mas não é por causa da terminação, tá? É por causa do artigo que vem do lado. Feminino, aí significa casa e família. Agora a gente tem parabolê, termina em eta, né? Como ele vem com o re, também é feminino, significa parábola, ilustração. E aí tem matetes, né? Ró, como ele vem aqui com o artigo ró, masculino, ele é masculino, tá? Então, discípulo, aprendiz. Matetes, tá? Então, matetes significa isso, discípulo, aprendiz, ok? Então, relembrando um pouquinho da questão do gênero. E aí, vamos lá para a primeira declinação. Como é que a gente faz aí com a primeira declinação? A primeira declinação são os substantivos terminados em a, alfa ou eta, tá? E podem ser divididos aí em 5 grupos. Vou dar aqui só para a gente poder lembrar, tá, dessa terminação e a questão do gênero, que a maioria tem, tá ok? Então vamos lá. Os terminados em alfa, só que quando o alfa é precedido por e, né, epsilon, né, iota ou rho, eles são femininos, tá? Os terminados em alfa são várias dentro da primeira declinação. Todos esses 5, tá, grupos são parte da primeira declinação. É só isso que a gente precisa lembrar. E aí, os terminados em alfa, mas não precedidos em epsilon, iota ou rho, eles são femininos também, tá? Mas aqui tem uma diferença entre esses daqui e esses. Os terminados em eta, tá? Que são femininos. Os terminados em alfa sigma, então, as, né? Eles são masculinos. E os terminados em
es também são masculinos, tá? Esses são os 5 grupinhos que eu tenho dentro da primeira declinação. A gente vai deixar aqui, claro que eu não vou ver um por um todos, mas olha, dá uma olhadinha aqui, ó. A marca do dativo, por exemplo, ele continua aqui, ó. A marca do dativo era o iota subscrito, ele vai continuar em todos aqui, ok? Aqui o acusativo, ele vai ter uma marca diferente, que é o ni, né? Então, aqui o ni. A marca do genitivo vai ser o sigma. Então, fica aletheia para nominativo, genitivo, aletheias, dativo, aletheia, não se pronuncia, né, o iota subscrito, mas a gente sabe que tem quando é dativo. O acusativo, aletheian, tá? E o vocativo, aletheia. Esse padrão vai ter algumas mudanças, mas praticamente se repetem, tá? Tem uma mudança aqui, ó, por exemplo, nesse aqui que termina em A, só que alfa, voltando ali, que não é precedido por essas letras aqui, então fica doxa, só que, tá vendo aqui, ó, o genitivo e o dativo vão ser um pouquinho diferentes, tá ok? Mas o resto é igual. Aqui, grafê, ok? Praticamente terminados iguaizinhos a esses. Só que é em eta. Então, grafê, grafês, grafê. Tá ok? Então, essa é o padrão de todos. A gente vai deixar aqui para vocês, não vamos passar tudo dentro da aula, mesmo porque se repetem, né? E aqui, o que significa? Aletheia, nós já vimos, é verdade. Doxa é glória, né? E grafê pode ser escrito ou escritura, tá ok? A primeira declinação, lembram-se que tinha a terminação es. Então, por exemplo, profetes, tá? E matetes. Então, ele segue, ó, algumas mudanças. O genitivo, ele vai parecer com o genitivo do logos, logo, né? Parece com ele. O dativo continua com a marquinha dele, com iota, tá? E o acusativo tem aquele que a gente viu agora há pouco, o ni no final, tá ok? Então, isso continua. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Aqui, terminado em as, né? Neanias, que significa jovem ou moço. Então, aqui vai ser mais ou menos parecido com esses daqui que nós já vimos, tá? Então, o genitivo vai ter o genitivo do logos, né? Então, neani, tá? E a mudança é que não tem mais o ni aqui no acusativo, mas mantém-se o resto, tá? Então, essas são as da primeira declinação. Vamos dar uma olhadinha aqui em um pouquinho mais de vocabulário, né? Quanto mais a gente aprender vocabulário, é melhor. Então, lembram que a gente falou um pouco? Que os vocabulários que a gente vai ver aqui são aqueles que são mais usados no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, agape, né? Agape, aqui a gente está vendo que é feminino. Por quê? Porque ele aqui está com re, né? Então, o que significa agape? Todo mundo já deve ter ouvido. Amor, tá? Aletheia, que nós já vimos, também é feminino. Está aqui na segunda declinação, na primeira declinação. É verdade. Basileia, né? Também é feminino, ó. Basileia, tá ok? E é reino. Então, Mateus usa muito, né, sobre a chegada do reino, o domínio de Deus, do real, né, na terra. Glossa, glossa. Então, glossa é interessante. Glossa aparece ali, são línguas, né, idioma. Então, glossa é feminino, é re.
tá ok? Isso vai aparecer lá em Atos, né? É grafê, grafê, tá? Ré, a gente acabou de ver, né? Escrito, escritura, tá ok? Doxa, doxa também é feminino. Redoxa. Então, significa glória. Nós falamos um pouco disso, né? É doxologia. Então, nós usamos essa palavrinha no português. Gra, é, grafia, por exemplo, tá? Glossário, tudo isso nós usamos no português. Então, não é tão complicado da gente guardar, né? Eclesia, né? Eclesia, que pode ser assembleia, né? Um grupo, reunião, tá? Igreja, assembleia ou igreja, tá? Zoe, 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 o pessoal já deve ter ouvido bastante falar, feminino, tá? Zoe significa vida. Zoe pode ser vida física ou espiritual também, tá? Espiritual. E remera, também é feminino, interessante, olha enquanto aparece na Bíblia, né, no Novo Testamento. Remera aparece aí 389 vezes, e significa dia, tá? Dia, remera. Matetes, nós já vimos agora, matetes é masculino e é discípulo, né? Então, quem quiser seguir e ser discípulo é matetes, ok? Messias, Messias é masculino, é Messias, ungido, ou Messias, como a gente pode falar também em português, tá? Neanias, Neanias, nós vimos agora há pouco, né? É masculino, é Neanias, jovem, moço, né? Então, parabolê, né? Reparabolê é feminino, parábola. Então, Jesus falava muito em parabolê, tá ok? Profetes, profetes é masculino, tá? Profeta. E aqui, não sei se vocês já ouviram falar, nós temos muitos nomes aí, assim, que é Sofia. Sofia é feminino e significa sabedoria. Em Istambul, nós temos lá a grande igreja, né? Ali, Hagia Sofia. Hagia, nós cantamos, né? O Dilean cantou pra gente, assim, super bem. Hagia significa santa, tá? Sofia, sabedoria. Então, santa sabedoria. Hagia Sofia. Sinagogue, sinagogue. Sim, junto, né? Sinagogue é feminino, sinagoga, tá? E soteria, soteria, né? Então é feminino, significa salvação, tá? E aqui, psique, psique, tá? É feminino, e aí nós conhecemos bastante psicologia, que é psique com logia, o estudo da alma, né? Nesse caso, né? E pode significa psique, pode ser alma, mas também pode ser vida. É interessante porque tem coisas muito familiares para nós, não é verdade? Vamos só falar, eu não vou entrar a fundo, tá ok? Nós vamos usar o que nós já temos lá dos substantivos, mas adjetivo nós sabemos, né? É toda a palavra que caracteriza o substantivo. Então, ele pode dar qualidade, pode mostrar o estado, pode mostrar condição, né? Então, tudo isso, por exemplo, homem bom, menina traquina, né? Bagunceiro, né?
família feliz, moço rico, né? Então a gente pode aí dar inúmeros adjetivos, né? Tendo um substantivo, nós podemos dar todo quanto é tipo de qualidade, estado e condição, que são os adjetivos, tá ok? Os adjetivos, como é que funcionam no grego agora? O que é adjetivo não é tão difícil. Agora, no grego, o que acontece? Eles são flexionados como substantivos. Então, tanto substantivo quanto adjetivo aqui tem todos os casos, tem gênero e número, tá? Então, concordam aí em gênero, número e caso, tá ok? E como a gente faz, então? O adjetivo, ele vai aparecer o masculino, feminino, como é que é na forma feminina, tá? E no neutro. Então, ele vai ter que concordar quando você fizer a flexão, ok? Então, só para a gente poder entender aqui, os adjetivos masculinos, eles são flexionados do jeito ali do logos, tá? É igualzinho o logos, que é da segunda declinação. Os femininos, eles vão, aqueles que estão terminados em epsilon, em iota ou rho, tá? Eles são iguais àqueles que terminam em alfa, né? Que nem Sofia, tá? E os terminados em qualquer outro são aqueles que são iguais àqueles que a gente já viu, por exemplo, grafê, tá ok? E aí, os neutros, eles são flexionados como substantivos neutros da segunda declinação, como nós vimos na aula passada. Ergon, certo? Como ergon. E aí, só que o adjetivo, a gente tem algumas formas de usá-lo, né? Como é que ele pode ser usado? Isso a gente tem tanto no português, tá? Quanto no grego, tá ok? Então, aqui, por exemplo, o atributivo é simplesmente atribuir a qualidade ao substantivo, como nós vimos aquela hora. O adjetivo pode ser articulado ou não. O adjetivo aqui no predicativo faz uma afirmação sobre o substantivo, declara uma qualidade aí digna de destaque. O adjetivo não é articulado, é necessário o uso do verbo ser. Então, por exemplo, a menina é bonita, né? Então, tá ok? É o que a gente coloca aí para mostrar o predicativo. É a questão do predicativo do sujeito, ok? Assim, aqui no substantivado, é como nós usamos, né? É, agora, assim, para lembrar de algum, né? Mas quase todos os adjetivos nós substantivamos colocando o artigo na frente, né? Então, quando ele vem com o artigo na frente, tá? Ele se transforma em substantivo. Ele é usado como se fosse um substantivo, tá? Então, às vezes a gente usa assim, o belo, né? A gente não usa mais um substantivo, mas o belo, né, é alguma coisa. Né, então a gente pode usar um adjetivo como se fosse um substantivo, tá? Então, isso aí que nós vimos. Até aqui, eu acho que tá ok, né? Depois vocês vão receber o material e vocês vão ter aí os padrões, né? Para vocês poderem dar uma olhada com mais detalhes, ok? Então, nós vamos passar agora os pronomes, ok? Os pronomes, vocês sabem, são aquelas palavrinhas que substituem o nome, por exemplo. A gente não fica repetindo, né? Então, fala, o João fez isso, aí depois João fez aquilo, aí João, em vez de falar isso, eu falo ele, né? Foi, depois voltou, né? Então, nós usamos ele, eu, nós, né? Esses pronomes, tá? Por exemplo, pronomes pessoais, eles podem substituir, então, o nome, né? Que é o substantivo, tá? Evitando essa repetição. Ele concorda completamente em gênero e número com o seu antecedente.
mas não necessariamente em caso, tá? Às vezes pode acontecer de não concordar. E aí nós temos o pronome pessoal, né? Que são esses que a gente falou. Eu, tu, nós, vós, ele, né? Então, tudo isso, nós nem usamos tanto tu e vós, né? Usamos muito você, né? E vocês no lugar da segunda pessoa, tá? Mas de qualquer forma, eles são pronomes pessoais, tá? Ele representa aí, ele vai ser o sujeito da oração, geralmente, né? Quando ele é usado no nominativo, ok? Agora, quando ele é possessivo, né? Nós sabemos, é usado aí para uma relação de posse. E qual é o caso que nós usamos? O genitivo, né? Então, não temos aí no pronome grego uma coisa separada. Ah, eu tenho pronome pessoal do caso reto, caso oblíquo, né? Como nós temos aí no português. Ah, esse pronome é possessivo. Não. Os pronomes em gerais que são ligados à pessoa, inclusive o de posse, ele vai estar aí nos casos. Ele vai ser diferenciado através dos casos. Por exemplo, ó, qual que é o pronome para eu? Para a primeira pessoa aí do singular. Eu, ego, tá? Ego. E plural, nós, remeis, tá? Remeis. Tomem cuidado aí, tem uma diferença pequena para o próximo, tá? Então, remeis com eta é nós, tá? Remeis. Eu acho que dá para guardar aqui, ó. O eta parece o nosso N, né? Então aí remeis, nós, tá? Só para uma diquinha para a gente poder guardar. Então, ego é nominativo. Só que no genitivo ele pode ser usado tanto com emu ou como mu, tá? E o que significa isso? É meu, meus, minha, minhas, tá? Tanto faz. Aqui, eu coloquei aqui separadinho, ó, o locativo, instrumental e dativo, só por causa da tradução, tá? Então, é a mesma coisa, é o dativo que nós conhecemos, ok? É o emoi, tá? Ou moi. E ele pode ser, ó, no locativo, ele fica em mim, dentro de mim, né? No instrumental é comigo, com, né? Seria eu, mas aí fica comigo, tá? No dativo é a mim ou para mim, tá ok? E aí tem o acusativo, que é o objeto direto. Fica me, que é o que mais se usa. E me pode ser, mas é o que mais se usa me, tá? Que é igualzinho no português também, tá? Ele me deu um presente, tá? Então, me, no caso, no português não é, mas é me que se usa também, tá ok? Me é acusativo, tem que ser objeto direto. E no plural fica remon, remin, tá? E remas, tá ok? Então, a tradução vai de acordo com o caso, tá ok? O caso que é a função na frase. Tá ok? A segunda pessoa aqui, ó, o nominativo é si, ou su, tá? Si, que é tu, que é para quando nós falamos, né, tu és, né, o Senhor, então si, tá ok? Si. E aqui, olha só, agora não é mais o re, é hu, ou mês, alguns dizem mês, mas é mês, tá? Mês. Voz, ok? É bem parecido com a primeira pessoa. Aqui é remeis e aqui é mês, ok? E aí o genitivo aqui, todos os outros têm mais ou menos a mesma mudança, ok? Então vocês podem ter aí, para facilitar, vocês vão ter aí o padrão, mas nós não vamos ver um por um todos aqui, tá? A terceira pessoa do singular, ele, é autós, tá? Autós. Só que ele, autós, ele vai ser diferente, vai ter o feminino e vai ter o neutro. Então, autós, aute no feminino e no neutro
ao tó, tá? E aí ele vai sofrer aí as mudanças, né, de cada caso. E aí aqui é só o singular, aqui você tem o plural, tá? Mas, para a gente não ficar só nessa gramática chata, né? Difícil, eu trouxe aqui um versículo, uma parte aí de para a gente poder ver, ó. Emon é usado aqui, emon, tá? Emon. E aí, vamos lá. Vamos ler juntos? Rugar, tá? Rugar, eisim, duo, e três. Duo, e três. Olha que interessante. Nós não sabemos o que é, mas sabemos aqui, ó. Duo, e três, dois ou três, tá? Sim, é junto. Inegmenoi. Inegmenoi, tá? Eis, to, emon, onoma. Onoma é nome. Em, emon, onoma, tá? Ekei, emi, ekei, emi, en, meso, auton, auton. Olha que interessante. Vamos lá, juntos. Olha o que que significa aqui. Vamos lá. Onde, onde, gar seria um pois, né? Portanto, é mais uma consequência, né? Pois, onde, aí, eis sim, né? Verbo estar, né? Ou ser. Então, eis sim, estiverem, tá? Duo e três. Dois ou três. Sinegmenoi, reunidos. Aqui, ó, seria em, estou, né? Seria em, aí, emon, emon é meu, emon, onoma, tá? Então, emon, onoma, é o meu nome, né? Ekei, ali, lá, né? Em, estou, eu estarei, na verdade aqui é estou, ok? No, en, meso, no meio, autom, deles, de eles, né? No plural, deles, ok? Olha que interessante. Você já sabe o garei sim, duo e três, né? Sinegmenon, noi, eisto, mononoma, ekei emesso autônomo. Então, vocês já sabem aí um versículo que é de Mateus 18, 20, tá ok? E aí a gente vai praticar mais um pouquinho, dar mais uma olhada aí em mais um trechinho. Vamos ver se a gente descobre o que é. Ó, pater, vamos só colocar aqui e vamos lá. Pater, olha aqui, leiam comigo. Pater remon, remon é nosso, né? De remeis, remon. Então, pater remon. Pater, pai. Remon, né? Ho, en, tois, uranoi. Pater remon, ho, en, tois, uranoi. Então, pai, olha que interessante. Pai, nosso, aquele que, o que, entóis, no, né, que a gente viu no céu, né, nos céus. Aí vamos lá, lendo aqui, ó, hagiasteto, to, onomasu, hagia, lembra que a gente já viu? Hagia é
santo, não é? Então, esse é um verbo santificar. Hagiasteto, tá? Seja, né? Santificado seja, né? Seja santificado. To onoma, nós vimos agora há pouco. Onoma, nome, su, teu, tá? Eu coloquei aqui um u, porque a gente acaba lendo sou, não é sou, é su, tá? Então, hagiasteto to onomasu, tá ok? O que é? Seja, né, santificado seja, ou seja, santificado teu nome, ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Então, exceto, exceto, re basileia su. Olha que interessante. O que é isso? Exceto, re basileia su. O que será que é isso, né? Nós vamos lá. Quem quiser ver, eu vou colocar aqui daqui a pouco. Tem uma moça que eu encontrei que ela faz as duas pronúncias do grego moderno e do grego que a gente está aprendendo, né? Que seria do grego Koiné, tá? De Erasmo. Então é interessantíssimo você ouvir, ela faz separado, e você ouve então os dois de modo separado, mas aí você pode marcar as diferenças aí, tá ok? No grego moderno, eles tiraram, por exemplo, os ditongos, não existe mais ditongo, então é bem interessante, tá? Exceto Basileia, então o quê? Basileia era reino, teu reino. O que a gente pede para fazer? Venha. Então, venha o teu reino. Então, exceto, tá? Exceto Basileia su, tá? Teu reino. Tá? Vamos lá, continuando. Geneseto, geneseto, to, telema, su. Então, geneseto, to, telema, su. Então, e seja o quê? Feita a tua vontade, vontade. Aí, Ros en Urano, tá? Urano, então Urano é no céu. Então, como em céu, né? Como em céu e ao redor, ou, né, a cerca, na, tá? No caso, a gente traduz como na. Aí, tes, yes, kai, epi, tes, yes, tá ok? Na terra. E aí, aqui não tem tanto pronome, né? Nem possessivo, que seria o genitivo e tal, tem um. Mas achei interessante a gente trazer aqui, que é o finalzinho do Pai Nosso, tá? Roti, tu estim, então, roti, porque, né? Pois, portanto, teu, né? Estim é, né? Teu é, Rebasileia, o reino, Kai, redinamis, o poder, né? Kai, redoxa, tá? A glória, eis tus aionas. Aionas pode ser era, tempos, tá? Depende de onde ele aparece. No caso aqui, é para todos os tempos, para todos os sempre, né? Para sempre. Aí aqui vocês estão vendo, ó. Amém. É assim que se escreve. Amém. Ok? Então agora vocês podem já orar o Pai Nosso, né, em grego, tá certo?
Então, vamos lá. O Saião já está aí. Nós vamos ter aquele momento especial agora, né? E vocês podem aí mandar as suas perguntas, que a gente vai guardar daqui a pouco. Então, Saião, tudo bem? Tudo bem, muito Então, a palavra está legal, com você. muito obrigado. A gente agora vamos ter um tempinho aqui para refletir um pouco mais sobre a questão do grego, e eu vou inicialmente aqui, antes das nossas perguntas, fazer uma abordagem assim linguística, né, para a gente lidar com essa questão da língua. Quando a gente começa a estudar grego, como vocês estão fazendo, né, aprendendo o alfabeto, as noções das gramáticas, da gramática fundamental, o que a gente chama de morfologia da língua, né? O grego é uma língua, vamos dizer assim, especial, né? E até porque como é uma língua, de certa forma, complexa, né, do contexto aí do indo-europeu, né, que é abundante de formas, né? O grego funciona exatamente na direção oposta ao hebraico, né? O hebraico diz muita coisa com pouco, né? E o grego não, tem uma tendência mais analítica, né? Porque é uma língua que se desenvolve num contexto de uma grande civilização, né? Que domina o mundo com o vocabulário que tem origem na filosofia. A gente tem Platão, Aristóteles, os outros desdobramentos. E também o grego é uma língua que reflete aquele pano de fundo pagão. Por exemplo, agora vocês estavam falando Basileia do Urano, né? O reino dos céus, mas na verdade Uranus é um deus, né, da mitologia grega, né? E que vai aí ter um redimensionamento quando chega no Novo Testamento, né? Então, o que que a gente precisa entender, porque a pergunta é: vale a pena todo esse esforço para aprender um monte de regras, de palavras diferentes, para estudar depois o Novo Testamento? Vai fazer diferença? Então a gente começa dizendo o seguinte: onde é que está o grande desafio do entendimento da questão da língua grega do Novo Testamento? Você tem três elementos principais para poder entender o que a gente precisa fazer no que diz respeito ao elemento chamado semântico, né? Ao significado das palavras. Primeiro, como a língua é grega, o domínio, a compreensão semântica de muitas palavras tem a sua origem aí no grego clássico ou ático, ou pelo menos em algum momento da história próxima dele. Quer dizer que quando você vai estudar o grego, a fonte de entendimento dele não é uma fonte única, né? Você tem que, às vezes, tentar descobrir o significado, e você vai ter que ferramentas especiais que vão dizer para você o significado desse termo a partir, vamos dizer assim, da raiz que vem do grego clássico. Depois você tem uma outra fonte, que é a descrição daquilo que acontece, falado em grego, da realidade do ambiente do Império Romano. Então, quando você vai descrever, né, certas coisas que Paulo escreve, né, ou que aparece no contexto do Novo Testamento, ainda que a língua seja grega, aquilo está descrevendo uma realidade que faz parte do contexto romano. Então, aí você tem um elemento de interferência e tem que ter um entendimento a partir desse pano de fundo. E, finalmente, você tem essa realidade de que o Novo Testamento é todo escrito no ambiente judaico. E como está no ambiente judaico, esse grego que nós estudamos, do ponto de vista do significado das palavras, em grande parte, né, e isso vai variar de um documento para o outro, vai ser o que a gente chama de um grego semitizado.
E quer dizer isso que, apesar da palavra ser grega, o que está por trás dessa palavra é um conceito hebraico, né? Você tem, né, eu cheguei já a mencionar, por exemplo, a palavra aletheia, né? A palavra verdade, né? Jesus disse, ego eimi ehodos, né? E aletheia, kai rezoe, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O aletheia, literalmente, é aletos, né? É o não esquecimento. O vocábulo tem a sua formação histórica e a partir de ideias platônicas. Mas quando é usado no Novo Testamento, particularmente com referência ao conteúdo do Evangelho e à pessoa de Jesus, é claro que verdade traduz e, né, emet do hebraico, né? O conceito é um conceito hebraico. Então, nesse sentido, a gente vai entender, né, que o chamado campo semântico, né, o sentido exato da palavra se encontra aí. Então, qual é o nosso desafio, né? Quando você for estudar e tiver um bom dicionário bíblico, um bom comentário exegético, ele vai dizer para você se essa palavra aqui, a fonte do entendimento dela, está ligada ao quê? Ao contexto do mundo romano, ao grego, vamos dizer, propriamente do mundo, né, helênico, ou se isso tem base no contexto hebraico. Falando sobre o significado das palavras, é importante muito a gente entender que a noção que as pessoas têm, de modo geral, sobre o significado das palavras é uma noção equivocada. O que que as pessoas imaginam, geralmente? Uma palavra como se ela fosse um, um elemento estático, né, que tem origem num determinado termo antigo e ela preservou seu significado através da história, baseado na sua origem. Então a pessoa diz, não, mas essa palavra aqui é muito comum isso, né? Até mesmo professores, pregadores diziam, não, mas a palavra tal, né, a origem dela significa isso, né? E então, isso até parece uma coisa interessante, porque a pessoa sugere que ele foi buscar o significado da coisa na raiz. Mas qual que é o problema? O problema é que quando a gente estuda não só a gramática de uma língua, mas entende a coisa do ponto de vista linguístico, a gente vai entender, né, aquilo que foi obra do famoso linguista do começo do século XX, um famoso suíço chamado Ferdinand de Saussure, né? Ele disse uma coisa muito valiosa quando falou sobre como é que a gente descreve o mundo através de palavras, falando sobre o signo linguístico. Diz que esse signo é composto do que é chamado de significado significante, né? Ou seja, eu tenho um objeto na realidade que é recortado por mim e eu associo uma sequência fonética para descrever aquele objeto. Mas aquele objeto não tem nada essencialmente ligado à palavra que eu associo a ele. Então, se eu falo ripos, eu falo cavalo, eu falo horse, eu falo pferd, cavallo, cheval, né? Eu vou usando termos e não tem no cavalo nada em si que garanta aquela sequência fonética, né? Existe aquilo que a gente pode chamar de uma escolha arbitrária do signo linguístico. A coisa não tem, né? O cavalo não tem cavalice suficiente para que ele receba o nome de cavalo. Portanto, a gente vai descobrir uma coisa interessante, que as palavras, no decorrer da história, elas são definidas pelo uso que o meio social faz delas. Isso quer dizer que uma palavra pode surgir num determinado contexto X, mas essa palavra depois vai sendo utilizada e, dependendo do grupo social que a utiliza, dependendo do contexto onde ela é utilizada, ela vai adquirindo o que a gente chama de nuances.
vai adquirir sentidos assim mais peculiares e específicos. E talvez aí esteja a nossa grande fragilidade de querer, por exemplo, pegar um determinado termo na Bíblia e dizer, olha, essa palavra aqui significa isso. E ponto final. Qual que é a dificuldade? Primeiro, como a gente já mencionou, a palavra pode ter um histórico ligado lá à língua grega mais, vamos dizer, clássica. Ela está ligada ao mundo romano, ela está ligada à maneira hebraica de descrever a realidade. Mas quando ela é usada em determinado contexto e, às vezes, especificamente por um autor, aquela palavra tem um significado peculiar. Por isso, os grandes estudiosos que dedicam a sua vida amplamente, né, para lidar com a questão linguística do grego, do hebraico, do aramaico, e que são os grandes, digamos assim, lexicólogos, né? Eles, quando fazem, né, a organização de um determinado dicionário, eles apresentam uma palavra e essa palavra ela é classificada em nos seus diversos usos peculiares e específicos. Nesse sentido, é muito interessante a gente perceber que nós temos aí o que a gente pode chamar de um uso, por exemplo, de um termo em Paulo. Por exemplo, a Bíblia usa a palavra sarx. O que quer dizer sarx? Literalmente é carne. Se você olhar, por exemplo, uma versão como a NVI, ou mesmo algumas versões contemporâneas, você vai ver que a palavra não é usada, traduzida sempre do mesmo jeito. A nossa luta não é contra carne e sangue. O que está falando? De alguém está brigando contra o açougue? Né? É claro que não. Né? O que é carne e sangue? Também não é uma aula de anatomia, né? Num ambiente de cirurgia. Carne e sangue é uma maneira de se referir a pessoas. Nossa luta não é contra seres humanos. Às vezes, né, carne significa o corpo, né, que Paulo vai dizer que ele traz na sua própria carne as marcas de Cristo, ele sofreu no corpo físico. Mas quando ele vai trabalhar teologicamente, a palavra sarx, por exemplo, em Romanos, né, a carne luta contra o espírito, não é o corpo físico, aí a carne é semelhante ao Yetzer Hará, né, é uma inclinação para o mal, né, ou como teologicamente se traduz às vezes a natureza pecaminosa. Então, o que eu vou entender? Eu vou entender que eu preciso estudar, né, as palavras e atrás do seu significado, daquilo que é chamado, né, o elemento semântico por trás dos termos, né, e eu preciso, então, saber, né, qual é o pano de fundo com o qual esse termo está ligado e qual é o uso desse termo na teologia neotestamentária e o uso específico dele, porque a palavra tem mudança, ela tem o que a gente pode chamar de adequação de campo semântico, dependendo do uso em que ela é estabelecida. Quer ver um caso interessante? Se você ler Tiago 2:2, né? Lá fala que se entrar en sinagogen, Rimon, entrar na sinagoga de vocês. Sinagogue é uma palavra que envolve a ideia de assembleia, de reunião, de ajuntamento. É utilizada inicialmente para fazer referência a uma sinagoga judaica, mas nem sempre e nem em todas as ocasiões. A palavra vai ser utilizada fora do contexto judaico. Depois, as reuniões dos primeiros grupos cristãos já independentes, vamos dizer assim, do elemento judaico, também podem ser descritos dessa maneira, né?
E aí, então, a gente precisa ter essa compreensão semântica, porque ao lidar com o estudo técnico gramatical da língua, a gente precisa ter essa compreensão que vem da linguística para iluminar como é que a gente lida com aquilo que a gente aprendeu e decorou, né? A outra coisa importante e valiosa à medida em que vocês crescerem, vocês estão no começo aqui, né, pegando um pouquinho, aprendendo um pouco da gramática, e do início da caminhada no grego. Quando a gente vai caminhar um pouquinho mais, vocês vão fazer aí o trabalho de relacionamento com as frases, né? E ir trabalhando o que a gente chama agora não da área semântica, mas da área sintática da língua. Quer dizer, a relação entre as partes e a sintaxe, vamos assim dizer, dos próprios verbos e dos casos que vocês já estão aprendendo aí com os primeiros substantivos, as declinações que vocês já estão estudando, né? O que vai acontecer? Da mesma maneira como a gente tem que aproximar a lupa para entender com mais clareza a questão do significado das palavras, da chamada semântica, a gente precisa também entender a amplitude sintática das frases, e por isso, quando você avançar um pouco mais, para fazer um estudo aprofundado, vai ser necessário entender um pouco da questão da análise sintática do grego. E por que isso é tão importante? Por que eu quero dizer isso para animar o pessoal que é interessado? Porque é lá que você vai chegar no ponto fundamental onde você vai ver que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, você tem, né, aí você tem verbos no grego, né? A gente vai ver, aí tem os diversos modos, né? O indicativo, o substantivo, o dativo. Você viu falar do caso do auristo, né? E o grego tende a ser bem específico, mas o uso desses verbos é um uso que varia em função do tipo do verbo e do contexto onde ele acontece. Por exemplo, você tem um verbo no imperfeito, né? No imperfeito do indicativo, você diz, fulano caminhava, né? Antônio caminhava pela manhã. Então, quando você tem um verbo no imperfeito, esse imperfeito pode ser um imperfeito com uma especificação um pouquinho mais detalhada. É interessante, por exemplo, em Marcos, né, quando a sogra de Pedro ela é curada, lá no final de Marcos capítulo 1, o verbo está no imperfeito lá, e o texto diz que ela então se levantou, né, foi curada e os servia. Agora, se você olhar bem o contexto do verbo servir, o que ela realmente fez? Ela passou a servi-los. Ela começou a servi-los, né? Porque ela os servia é um negócio meio genérico demais. Então, os estudiosos da sintaxe vão dizer, olha, aqui você tem um imperfeito inceptivo. Às vezes, né, o contexto vai dizer, e ele caminhava para o templo. Eles vão dizer, não, aqui é um imperfeito frequentativo. Quer dizer, ele costumava caminhar sempre para o templo. E isso quer dizer que você tem, além da forma, um desdobramento do significado dessa forma, que traz uma luz maior sobre o significado da função sintática naquele contexto específico. Para a gente entender um pouco mais, uma frase simples, por exemplo, nós vamos ver o apóstolo João falando do re-agapetu, o amor de Deus, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações, por exemplo, mas
que é amor de Deus? Essa expressão tu, eu, de Deus, é um genitivo. Mas o que é o amor de Deus? Será que é o amor que veio da parte de Deus e chegou a nós? É um genitivo de origem? Será que é um amor de Deus no sentido igual que eu falo, amor de mãe não tem fim? Que é um genitivo subjetivo? O amor de Deus, quer dizer, o amor que Deus tem chegou na minha vida e é esse amor que eu estou falando aqui? Ou será que é um amor da mesma qualidade do amor que Deus tem? Então eu traduziria isso como amor divino. Eu posso dizer, amor de Deus é o amor que Deus tem por mim, o amor que eu tenho por Deus, um amor que é que é divino, né? Eu posso desdobrar. E você sabe que o genitivo tem outros desdobramentos, né? Se eu falo assim, olha, o, o bandido do João não me pagou até hoje, né? Quer dizer, não é que o João tem um bandido que pertence a ele. O bandido do João é o João que é o bandido, é um genitivo atributivo. Então, em todos esses casos, você tem um desdobramento da sintaxe. E aí o estudo aprofundado do grego, né, que tem esses elementos, vamos dizer, hebraicos, semíticos, e que tem construções, dependendo do autor, que evocam um pouco mais o grego clássico, o estudo sintático detalhado vai permitir que a gente tenha os devidos desdobramentos que, por exemplo, trazem à realidade uma tradução contemporânea da Bíblia, né? Por que que você pega uma tradução antiga e ela parece ser mais exata? Porque o que que ela faz? Ela não faz um trabalho de avaliação, nem seria possível fazer na época, nem semântica, nem sintática. Ela simplesmente coloca uma palavra atrás da outra. Por exemplo, se a gente pega um texto no próprio grego, conforme nós lemos no livro de Tiago, né? Se você abrir e for ler Tiago capítulo 1, lá no comecinho da carta, lendo o que o texto vai dizer em Tiago 1, no versículo de número 2, né? Literalmente, a gente vai encontrar a expressão lá, que é um desafio, né, para a gente poder entender se a gente for ler o texto ali literalmente, né, do jeito que ele aparece para nós, né? Deixa eu só abrir aqui para ler o texto direitinho, né? O que diz o começo ali do livro de Tiago, né? Ele vai dizer, né, literalmente, né, que aqui nós temos alguns aspectos aí interessantes que devem ser considerados, né? Ele vai dizer, né, na sequência aqui, deixa eu ver aqui, meu, falhou. Aqui, deixa eu ver. Agora acho que a coisa vai funcionar direitinho, houve uma pequeno desdobramento mais complicadinho aqui, mas só para vocês verem como isso realmente faz toda a diferença quando a gente entende, né, o que está aí por trás da compreensão mais exata do texto bíblico. Então, olha lá, você lê Tiago 1:2, diz assim, Passan haran regessaste adelphoimo hotan peraismos peripeste oikilois, né? Então, ele diz, né, toda alegria tenham irmãos meus, a palavra adelphos, e apesar da palavra ser masculina, não tem dúvida, e irmão significa os homens e as mulheres, né? Os irmãos e as irmãs, né?
e diz que eles devem ter toda alegria, né? E que alguns estudiosos acham que é alegria em todas as circunstâncias, né? Que é uma possibilidade. Rotan peraismos peripesete oikilos, quando caírem, né? E quando em tentações muitas ou diversas caírem. Quer dizer, como é que pode alguém ter muita alegria quando cair em tentação? Aqui a palavra perasmos, ela tem um campo semântico amplo. Às vezes ela é tentação, mas às vezes ela é provação. Então, quando se traduz por tentação, apesar de ser, entre aspas, literal, o sentido está errado. Portanto, o sentido é, meus irmãos e irmãs, né, considerem, tenham, né, como alegria, muita alegria, ou alegria em todas as situações, quando vocês passarem por ou enfrentarem muitas tribulações, né? E aí, ou provações, né? Melhor dizendo. Aí a gente vê como é que a compreensão mais exata, sintática, permite que você entenda o texto adequadamente. Então, compreendendo essa realidade, eu quero desafiar vocês, né, a dizer o seguinte: se você caminhar, prosseguir no seu estudo grego, ficar aí devidamente fortalecido na sua morfologia, e ir adiante, até uma hora você chegar no contexto de compreender a exegese, vai fazer muita diferença ler o texto no original. Tá? Então, Deus nos ajude, nos abençoe a caminhar, né, nessa direção. E vamos abrir aqui um espaço agora, né, para que a gente tenha aí a oportunidade de ter perguntas e respostas da parte dos nossos queridos aí que já estão em sintonia com a gente. Aí, né, Sayão, a gente precisa estudar muito pelo jeito, né, Sayão? Tem que estudar bastante, olha lá, pessoal, não pode baixar a bola, vamos lá. Bom, eu vou colocar aqui, Sayão, porque a primeira pergunta, até antes de começar a nossa aula, tinha a pergunta lá. Tem lá, em Mateus 26:51, Sayão, tem uma palavra chamada machaira, né? Que pode significar faca, punhal, né? Será que quando Pedro ele puxou era a espada, né? Que a gente traduz, era uma faca, era um punhal? O que era isso, Sayão? Então, Suzy, olha, aí nós temos um exemplo prático, né? Aí você tem uma palavra grega que está falando, né, de um tipo de arma que existe na Judéia ocupada pelos romanos, né? Então, essa machaira, de fato, ela é considerada uma, digamos assim, uma espada menor. Ela está entre, digamos assim, um punhal maiorzinho, né, e um facão, né? Não é bem uma espada, né, maior, não é? Ela é um pouco menor, então não dá para dizer que foi uma faca, não é tão pequena assim, é algo um pouco maior, então algo médio aí, poderia-se talvez traduzir ou por facão ou talvez por punhal. Punhal talvez seja uma possibilidade de uma tradução, porque é uma espada menor, né? Esse é o consenso, né? Existe uma história do uso da palavra e varia, tá? De época para época, que a palavra passa a ter, mas pelo menos nessa época, no uso do Novo Testamento, ela se refere a uma espada menor. Interessante, né? Você falou, realmente depende daquele momento, do contexto, e por isso tem que estudar o contexto, né, Sayão? Muito Exatamente. importante. Bom, Sayão, agora falando aí de sentido da palavra, a gente tem algumas palavras aí que tem muita gente explicando, mas às vezes a gente não entende muito bem, que é a diferença entre logos, irema, e cronos e kairos. Qual que é a diferença, Sayão? Olha, isso aí dá mais uma aula, né? A Porque a grande coisa aula. ela é meio ampla, né? Então veja lá, a questão de logos, né? É literalmente a palavra, né? Quando a gente tem, né, logos tuteu, palavra de Deus usada em Paulo, né? É uma referência
a palavra divina, o texto bíblico revelado, né? Mas a discussão ela é forte quando a gente fala do Logos em João capítulo 1, né? Porque o texto vai dizer, né, enarre enrologos, né? Do princípio era o verbo ou a palavra, né? E aí sim, nós temos uma discussão. No século XIX, né, muitos estudiosos fizeram um caminho de tentar sugerir uma aproximação muito acentuada, né, com o pensamento grego, né, dizendo que João está escrevendo, levando em conta aí o Logos de Heráclito, ou alguma coisa mais ligada com o pensamento grego. Eu acho que isso é muito pouco provável. É provável que ele tenha a compreensão de que essa palavra era usada nesse sentido, mas os melhores estudiosos localizam o logos ligado ao termo davar e o termo aramaico memra, né, que é exatamente a palavra na criação, né, que é a palavra divina que traz a origem de todas as coisas. Então, é a palavra de Deus ativa. Então, nesse sentido, o logos deve ser entendido aí. Agora, o termo rema, né, não há... É que existem umas coisas, né, isso que a gente não sabe de onde é que veio, né? Então, tem uma história aqui dizendo que logos é a palavra no seu sentido normal, e rema é a palavra de Deus ativa, e quando você fala, as coisas acontecem. Eu preciso ser bem franco e sincero, isso não tem base linguística nenhuma, né? A palavra rema, ela quer dizer vocábulo, termo, palavra, é usada no Novo Testamento sem nenhum sentido muito específico ou peculiar, né? Aí você falou de Cronos e Kairos, né? Cronos e Kairos, aí sim, aí nós temos um negócio mais amplo, né? Cronos tem a ver, né? A origem está ligado com a mitologia grega, né? Mas tem a ver com o tempo sequencial, né? De onde vem o nosso uso de cronologia, né? E o Kairos é o tempo visto como o tempo da ação divina, tempo como oportunidade, né? Que tenha também uma certa influência aí subjacente do raciocínio hebraico, né, com a questão do tempo. Você que estudou, conhece bem o assunto, né, sabe bem disso. Então, de fato, aí sim nós temos uma distinção semântica entre Cronos e Kairos. O termo é utilizado de maneira diferente entre o tempo na sua dimensão cronológica sequencial e o Kairos como o tempo do agir divino, da oportunidade de Deus. Muito bom, realmente bem interessante, né, Sayão? Sayão, tem a questão aqui, lá em Tiago 4, 5 e 6, aparece que o Espírito, né, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, né? E aí fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao... Esse espírito aí aparece em alguns lugares como minúsculo, e na NVI, em algumas aparece em maiúscula. Como assim? É o Espírito Santo que tem inveja, ou tem ciúme? O que é isso, Sayão? O que é essa palavrinha aí? Então, isso aí, Suzy, é uma briga meio complicada aí, né? Porque as traduções têm sentido realmente diferente, né? A gente aparece, né, no verso 5, né? E depois entra pelo verso 6, né? Onde se fala top pneuma ro katokisen en himin, né? O que está aí sendo considerado quando se discute essa questão? Que as traduções variam, porque o grego não decide, né? O que está sendo considerado aí. Aliás, vários lugares na Bíblia, quando aparece espírito, pode ser, mesmo quando você fala, por exemplo, Espírito de Deus, né? Pneumatoteu, pode ser o Espírito que Deus deu a nós, ou o Espírito que pertence a Deus, ou o Espírito divino, né? E aí, as discussões, elas se multiplicam nesse sentido, né? Há
estudiosos que acham, né, que nós temos aqui uma ideia de que o Espírito que Deus faz viver em nós, né, que seria a tradução que leva, por exemplo, alguns a traduzirem que esse Espírito que Deus fez viver em nós, ele, né, tem esse ciúme, né? Por quê? Porque o contexto do versículo do anterior, né, quando ele fala de infiéis, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo significa inimizade, hostilidade contra Deus, né? Aquele que toma a decisão de ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão, que é em vão? A Escritura diz que o Espírito que Deus colocou em nós, né, fez habitar em nós, tem aí ciúme forte, né? E depois ele continua, mas ele dá maior graça, porque a sequência é que diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas que ele dá graça aos humildes. Então, algumas traduções preferem colocar isso em letra minúscula. Eu não me recordo, você confirma comigo, a NVI tá minúscula ou tá Tá maiúscula? maiúscula. Tá Tá maiúscula. maiúscula, né? E a razão porque a discussão é maior, que tem a ver com o fato de que, deixa eu confirmar aqui, onde é que está verso 5, 6, de fato, tem um artigo lá que alguns, tem alguma coisa de gente que sugere que haveria alguma diferença por uso ou não de artigo, mas isso não está definido. O que a gente tem aí, né? A tradução que entende espírito no sentido de letra minúsculo está dizendo que essa tem a ver com essa capacidade cheia de cobiça dentro das pessoas que acaba produzindo nelas uma mente dividida, né, e conflitos no que diz respeito a Deus. Então, nesse sentido, a coisa ela tem esse significado. Mas a outra ideia que aparece na NVI é que o Espírito, que é, vamos dizer, a exegese tradicional, diz respeito ao Espírito Santo no sentido em que o Espírito, né, porque a pessoa tem um compromisso com Deus e ele então se torna amigo do mundo, o espírito tem ciúme, assim como, né, aquela ideia de que a igreja é a noiva, né, e o espírito então tem esse ciúme nesse sentido de zelo e de cuidado especial e que pode ser que seja usado aqui. Isso é o que a gente chama de uma discussão exegética, né, que leva os estudiosos a dividirem, né, as opiniões, e eu acho que, apesar de tudo, ainda é preferível o espírito maiúsculo do que minúsculo. Sim, sim. É que eu acho que a questão que está sendo colocada também é como assim? Se a palavra significa inveja, o Espírito Santo tem inveja da gente, é isso? Então, tem santo zelo, né? Tem ciúme, esse é o sentido, né? Veja, a palavra não significa inveja, não é coisa, tentação é provação. A palavra significa inveja em outros contextos. Aqui ela é utilizada a mesma coisa quando eu falo de zelo e de ciúme. Ciúme em português é uma palavra que tem um contexto negativo, né? E parece, vamos dizer assim, admitir fraqueza. Quando você fala de um Deus ciumento, parece. Quando você fala de uma pessoa, aquele cara é muito ciumento, né? Ninguém pensa coisa boa disso, né? Mas aí você tem que entender em que contexto o termo está sendo utilizado, né? Tem uma muito interessante, saiu. Jesus, quando ele falou, eu sou o Alfa e Ômega, ou ele falou Aleph Tav? Então, ali, a visão de João é uma visão em grego. O Apocalipse não tem sinais assim de ser um material excessivamente hebraizado, né? E aí, no caso, vamos dizer, ele quis dizer eu sou o princípio e o fim. E aí, tanto faz se dizer eu sou o alfa e o ômega, ou o Aleph Tav,
o sentido é que ele tem o domínio sobre o tempo e o espaço de maneira completa, né? Aí não Sim. vai fazer muita diferença. O pessoal, assim, tá já trabalhando todas as, né, todas as línguas aqui. Com certeza. Aí, tem duas palavrinhas também aqui que significam vida, né? Vamos dizer assim. Significa Zoe, o quê? vida. A vida, Zoe. Zoe e bios, né? Agora, Uhum. qual que é a diferença entre elas, Sayão? Olha, ah, em João, especialmente, se escolhe muito trabalhar com a palavra Zoe, né? Esse Zoe Aionion, né? Essa ligação de vida eterna, é um termo mais peculiarmente utilizado por João. Alguns estudiosos, quando analisam a palavra Zoe, né, que veio dar em português a nossa querida zoologia, outra deu biologia, né? Não vai fazer muita diferença aí, eles sinalizam, muitos gostam de fazer referência a Zoe como a vida que vem de Deus, né, dentro do contexto que tem a ver com o uso particularmente de João. Em outros casos, ela não parece ser um termo assim tão decisivo em termos de distinção mais peculiar, né? A gente não tem a palavra de modo geral, ela tem uso, né, para se referir àquilo que tem vida, ela é usada com o sentido de alma vivente, mas especificamente com o uso de João, ela é muito relacionada com essa questão da vida que vem de Deus, a vida que vem do alto. Mas não há muita particularidade dizendo. Porque outra coisa também, Suzy, que a pessoa às vezes pensa, porque o uso de um termo diferente significa sempre um significado distinto, né? E assim como você tem em português sinônimo, né? Em grego e em hebraico também tem sinônimo. Não faz Uhum. muita diferença, né? Você dizer é a mesma coisa, entendeu? Acaba sendo semelhante, né? Então, o pessoal, aqui que é a diferença que tem no hebraico entre porta da cidade e portão da cidade? Nenhuma, né? É a mesma coisa. Em hebraico até que tem diferença. A porta da cidade é sha'ar, né? A porta da casa é delet, né? Mas quando você traduz por porta e portão, não faz diferença. Muito bom. Eu tenho, assim, algumas perguntas interessantes. Eu vou fazer porque é sobre tradução. Qual o livro mais difícil do Novo Testamento de se traduzir? Por quê? Olha, a pergunta ela é um pouquinho complicada. Eu diria o seguinte, vamos lá. Do material paulino, eu diria que Romanos é um livro complexo, por causa da organização sintática, toda aquela argumentação de Paulo, né, como ele, por a justiça de Deus, se revela de fé em fé. O que quer dizer de fé em fé? Como assim, né? Alguns falam, não, começa pela fé, é pela fé do princípio ao fim. Será que é isso mesmo? Então, tem frases difíceis e a construção sintática, muitas vezes, ela é um pouco complicada. O material lucano é um material que não é tão complicado, mas é um material muito específico do ponto de vista semântico. Então, Lucas, assim, você tem mais ou menos 1.100 palavras de pouquíssima ocorrência no Novo Testamento, né? A vasta maioria em Lucas. São termos únicos, porque Lucas é médico, ele usa uma terminologia mais peculiar que você tem que ir atrás, né? E por incrível que pareça, é o mais fácil, mas acaba sendo ao mesmo tempo difícil trabalhar com o material de João. Porque João, por exemplo, na tradução literal, não é difícil, você traduz ele, mas quando, por exemplo, só o prólogo de João, só o logo já dá um comentário do tamanho do evangelho, né? Então, a riqueza teológica de João, ela tem um desdobramentos muito grande. Por exemplo, João usa muito o termo Hoi Iudaioi, né? São os judeus. Mas quem são os judeus? Traduz aí os judeus. Será? Como assim?
Judeus são quem? São o povo judeu? Mas como assim? Os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos eram o quê? Bolivianos, mexicanos, suíços. Como assim os discípulos estão com medo do Jesus é judeu? Então, judeu pode ser uma referência específica para dizer para que o povo está reprovado por Deus, ou pode ser uma referência aos que vivem na Judéia, em oposição aos que vieram da Galiléia. Jesus e os discípulos são vistos como galileus. E quem está na liderança religiosa do templo são os da Judéia. Bom, aí já muda tudo, né? Então, a tradução de João, pela sua simplicidade, se torna uma dificuldade. O que é? E tem coisas, né? Por exemplo, tem aquelas traduções lá, se as trevas não prevaleceram contra a luz, né? Ou se elas não puderam habitar com elas, tem certos elementos um pouquinho complexos. Teologicamente, João é um pouquinho mais trabalhoso. Do ponto de vista da especificidade semântica, eu diria que o material de Lucas é mais trabalhoso, e a redação de Paulo, especialmente em Romanos, em alguns lugares, ela dá um pouquinho de luta mais para a gente. Muito interessante, Sayão. Dá vontade de aprender, assim, cada um, né? Bastante coisa para a gente aprender, mas nosso tempo está aí terminando, né? Quer falar mais alguma coisa, Sayão, sobre a questão para a gente finalizar? Então, bom, a gente quer agradecer a presença e a participação de todos, né? Você pode voltar e retomar e rever a aula, né? Mantenha a sua persistência, não desista, né? Vai aprendendo um pouquinho a cada dia, e a gente recomenda que você tenha sempre ao seu lado, né, bons materiais. Hoje você tem bons dicionários léxicos e gregos, você tem, né, até o pessoal do grupo, né, os professores já devem ter encaminhado uma boa bibliografia, né, que você tem materiais úteis que podem ser utilizados, e um bom comentário bíblico assim, né, valioso, né, e uma boa Bíblia de estudo também ajudam muitas vezes a você lidar com o resultado daquilo que o grego e das línguas originais pode trazer para você, tá? Mas de fato vale muito a pena, e todo o trabalho feito aí na história permite hoje que a gente tenha uma compreensão extraordinária dos textos base, né, da Bíblia, que a gente, há um certo tempo atrás, não tinha. A grande descoberta, né, Suzy, quando o pessoal descobriu que esse grego usado no Novo Testamento era o grego da conversa comum das pessoas e não algo elitizado e sofisticado, isso mudou todo, né, porque o pessoal tentava traduzir a Bíblia da maneira mais complicada possível, achando que a linguagem era elitizada, quando na verdade ela tinha o objetivo de comunicar ao povo comum. É isso aí. Muito obrigada, Sayão, pela sua Prazer. participação e por estar junto com a gente. Muito obrigada a todos, né, que estiveram aí com a gente. E como o Sayão falou, a gente precisa estudar, então vamos continuar. Tem mais na próxima aula, né, no próximo sábado. E amanhã nós temos a nossa celebração, né, Sayão? Às 10 Isso. horas da manhã, nesse canal do YouTube, né, que é IB News Brasil, quem não está no YouTube. Então acompanhe, porque amanhã vai falar sobre uma coisa muito interessante. Sobre o que mesmo? Qual é a sorte Que vem depois da morte. que vem depois Então, da morte? Então vamos falar sobre algo muito, muito importante, especial, né? Então fiquem ligados. A gente se vê aí na próxima semana. Deus abençoe a todos. ok, obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos. Aline.